boa noite. Vim trazer para você uma mensagem. O tema da minha mensagem é: será que eu fui perdoado? Querido, eu resolvi trazer esse tema porque eu tenho encontrado com cristãos que têm se afastado da presença do Senhor, e muitos cristãos que simplesmente não vão mais à igreja, não querem saber mais dos caminhos. E aí você pergunta para a pessoa: mas o que aconteceu? Posso te ajudar em alguma coisa? A pessoa fala assim: eu pequei e eu acho que Deus não vai me perdoar porque o meu pecado é muito grande. Queridos, o diabo, ele tem se aproveitado dessa situação, dessa brecha que nós damos para nos tirar da presença do Senhor. Eu já passei por isso também, muitas vezes. E muitas vezes eu achei que eu não ia dar conta. E o Senhor, com a sua graça, Ele me provou que não há pecado que Ele não possa perdoar. Quando nós recebemos o Espírito Santo, Ele nos convence do pecado. E nós precisamos sim nos arrepender dos pecados. A palavra diz que quando nós nos arrependemos, Ele é fiel e justo para nos arrepender de todo o pecado, né? Mas o que não pode, queridos, é a gente ficar se martirizando. Nós ficamos tão constrangidos, com tanta vergonha, o diabo coloca tanta vergonha em nós, ele nos acusa de uma forma tão horrível que nós não conseguimos chegar diante de Deus. E isso tem realmente sido um problema muito grande. Muitas pessoas que caminharam durante muitos anos na presença do Senhor jogaram a toalha para cima e desistiram de tudo. A palavra de Deus diz lá em Romanos 7, 19 a 20: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Mas a palavra diz também, queridos, lá em lá em Romanos 8:1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Também lá em 1 João 2:1 diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando nós confiamos no perdão de Deus, o fardo se torna leve, a caminhada se torna mais tranquila, porque muitas vezes nós realmente não conseguimos aguentar o peso da culpa. E quando nós olhamos para a cruz e vemos que os pecados que nós cometemos foram eles o motivo por qual Jesus morreu na cruz, o fardo se torna mais pesado ainda. Mas nós temos que confiar na promessa de Deus, de que Ele é fiel e justo para nos perdoar uma vez que nós nos arrependemos. Em 1 Samuel 15:22 diz assim: porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. O obedecer envolve também a confiança de que Deus é fiel, de que Deus vai sim nos perdoar. Então, queridos, eu quero dizer para você, eu tenho visto isso é muito triste. O cristão, aquela pessoa que andou tanto tempo com o Senhor, desistir de tudo porque cometeu um pecado. Você acha mesmo que um Deus tão poderoso, onipresente, onipotente, onisciente, Ele mandou o seu filho para morrer, seu filho puro, um Deus, ele morreu e seu sangue foi derramado naquela cruz para pagar o meu e o seu pecado? Você acha mesmo que o sangue de Jesus não é suficiente para pagar o seu pecado? Quando você não aceita, quando você não toma posse desse perdão de Deus, você está dizendo para Deus que você não crê que o sangue de Jesus é suficiente. Todos os pecados, queridos, são perdoáveis, mas quando eu rejeito o perdão de Deus, quando eu rejeito a sua salvação,
já não resta perdão. Como que Deus vai me perdoar se eu não quero esse perdão? Existe uma historinha, na verdade não é nem uma historinha, é uma história, fatos verídicos que aconteceu em Minnesota, nos Estados Unidos, de um delegado. Ele é delegado e juiz. E um dia ele decidiu dar uma carta de absolvição para um preso no corredor da morte. E o que ele fez? Ele se disfarçou de carcereiro e foi com uma Bíblia em uma das celas. Quando chegou nessa cela, ele se apresentou, falou: olha, eu vim trazer uma palavra de Deus. E o preso começou a gritar, rejeitou: não, eu não quero a palavra, eu tô aqui, eu vou morrer e eu não quero nada. E o delegado disfarçado, ele tentou por várias vezes entrar na cela, levar a palavra, e através da palavra ele ia dar a carta de absolvição pro rapaz que estava à beira da morte. De tanto insistir, e o rapaz não aceitou, ele levantou e foi embora. No que ele foi embora, o outro carcereiro veio e falou para ele assim: você acabou de dispensar a única oportunidade que você tinha de viver. E aí no dia que ele foi para ser executado, né, a pena de morte, e aí os policiais disseram: você quer falar uma última coisa antes de morrer? E ele disse assim: eu não estou sendo morto pelo crime que eu cometi. Eu estou sendo morto porque eu rejeitei a salvação. Então, queridos, isso também serve para nós. Muitas vezes, muitos cristãos não vão para o céu, não colocam a mão na promessa, o pé na promessa, porque rejeitam a salvação de Deus. E nós muitas vezes pensamos que nós não vamos para o céu porque pecamos, porque não creem, mas não acontece isso. Muitos cristãos, muitas pessoas creem, porém elas não aceitam o perdão de Deus. E o que vai restar se você não aceita o perdão de Deus? Já não resta a salvação, só há a condenação. Nós estamos então rejeitando o Espírito Santo de Deus. Então, queridos, eu trago essa mensagem do meu coração, porque eu também já passei por isso. E o Senhor tem tocado o meu coração para falar a respeito disso. Não há perdão que Deus não possa perdoar. Tenha em mente que o Senhor te ama muito. O Senhor te ama tanto que o amor dele é maior do que tudo. A palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades e nem o nosso pecado. O amor de Deus é muito maior que o nosso pecado. Que você viva sim em santidade, que essa graça seja um motivo para que nós não queremos pecar toda hora, né? Que nós tenhamos uma vida de santidade, mas que quando nós pecarmos, nós tenhamos a certeza de que Deus, ele olha para nós com misericórdia. Ele olha para nós como um pai que quer salvar o seu filho. Jesus, ele veio para nos salvar, ele não veio para nos condenar. Enquanto nós estamos vivos, nós temos a oportunidade de nos reconciliar, de nos arrepender, nós temos a oportunidade de sermos perdoados. Então eu quero que você hoje pense a respeito disso, que você não aceite de maneira alguma esse espírito acusador do diabo apontar o dedo para você e dizer que você não vai ser perdoado, porque você vai ser perdoado sim, e só depende de você, só depende de você querer o perdão de Deus e se arrepender dos seus pecados. Então fica essa mensagem, que essa mensagem possa tocar o seu coração, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm passado por opressão, tem pessoas que entram até em depressão por causa disso. Eu mesmo já passei por muito disso e eu quero que essa mensagem toca o seu coração, que você tome posse desse perdão e tome posse das promessas que o Senhor quer para a tua vida, tá bom? Fica com Deus. Eu quero agora fazer uma oração. Vamos fechar os olhos e orar ao Senhor. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia, Deus. Eu quero, Deus, nesse momento, Deus, confessar os meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados, Senhor. Mas eu creio que o Senhor é fiel e justo para perdoar, Senhor, todos os meus pecados.
Eu creio que o sangue de Jesus na cruz, Senhor, é suficiente para pagar por todos os meus pecados. E eu tomo posse agora nesse momento desse perdão. E eu não permito, ó Deus, que o inimigo venha falar mentiras no meu coração e que a tua verdade seja estabelecida dentro de mim, porque eu sou filho, porque eu sou herdeiro das tuas promessas. Ó Pai, eu te agradeço e eu oro no nome e na autoridade de Cristo Jesus. Queridos, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.